Olá, estamos em mais um quadro Gente de Vitória. E neste dia, a gente agradece a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui. Todo o espaço que Deus tem aberto para nós, comunicadores. E quem está comigo neste quadro é Eric Tadeu, jornalista Eric Tadeu, fazendo parte comigo também deste quadro. Ele que abraçou, junto comigo e a TVI, esta campanha, do mês de agosto, que é o combate à violência, a violência doméstica contra a mulher. Nós já tivemos aqui vários profissionais, inclusive mulheres, que faz parte dessa rede de apoio. Quero agradecer a todas elas que estiveram aqui conosco neste mês de agosto. E que essa campanha não seja só em agosto, mas que seja o ano inteiro, para que nós possamos ver mulheres livres da violência. Eu costumo dizer que eu fico muito triste quando eu falo sobre isso, porque a gente aprende a falar de amor e não de violência. Mas é com este amor que a gente também está aqui. E durante este mês foi o amor que moveu o nosso coração para estarmos aqui falando sobre este assunto. E hoje está uma psicóloga, porque nós já falamos com várias outras profissionais, mas faltou a psicóloga para a gente poder entender qual a importância da psicologia nesse combate, nessa luta em apoio à mulher. E mais uma vez, como eu disse, eu quero agradecer a Eric, porque foi muito a sensibilidade dele, porque um sonho não se sonha só. E quando veio ao meu coração também, a gente está falando sobre isso no mês de agosto, ele abraçou. E abraçou com muito carinho também. E por isso que o sucesso, que a resposta foi muito positiva. E eu quero agradecer a nossa querida psicóloga, essa linda Cristiane, Vanessa, que está aqui hoje. Nós vamos trazer mais esse assunto com a importância da psicologia para esse combate. Seja bem-vinda, querida. Eu agradeço a você, querida, por se disponibilizar, assim como outras mulheres também estiveram aqui, integrando com a gente nessa rede de apoio. E você está aqui, recebeu o nosso convite para que a gente venha trazer mais informações para a nossa população, para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo. E isso, assim, é muito importante, a gente trazer todas esses conhecimentos, porque eu creio que cada um que está ouvindo vai passando para o outro. E é isso que se torna uma rede maior. Então, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite também, Vitória. É um privilégio estar aqui e valorizo também e reconheço a importância do tema trabalhado hoje. Nós precisamos falar sobre isso. Às vezes a falta do debate, da verbalização, da expressão do que se sente, do que se vive e do que se pensa faz com que a gente acredite que estamos sozinhas em algumas situações. Então, acho que vai ser um momento muito importante. Eu creio. Muito bom. Olá, queridos telespectadores da TVI, que acompanham a gente aqui pelo programa TVI News. Estamos juntos, Vitória? Minha querida Vivi Santana, em mais um Gente de Vitória, e agradecendo mais uma vez o carinho da sua audiência, você que acompanha a gente pela internet, que acompanha a gente pela TV por assinatura. Sejam bem-vindos a mais um quadro de Gente de Vitória. Como a própria Vitória Santana colocou, nossa convidada hoje é uma psicóloga, a doutora Cristiane Oliveira, que eu vou tomar a liberdade de chamar de doutora Cris. Tá, fica à vontade. Tá? E que a gente, ao longo do mês de agosto, a gente vem fazendo uma série de entrevistas para dar luz a essa campanha Agosto Lilás, uma campanha criada para coibir e prevenir a violência contra a mulher. E nessa série de entrevistas nós já conversamos com uma profissional da área de segurança pública, nós já conversamos com 2 advogadas, até para que nós compreendêssemos de maneira mais ampla todas as questões jurídicas que permeiam essa questão da violência contra a mulher. E hoje a gente entra na
perspectiva de entender os aspectos psicológicos, né, desse tema, né, que a gente debate, que a gente conversa tanto neste mês de agosto. Então, doutora Cris, seja bem-vinda, né? Dessa vez eu agradeço por você estar aqui, pela sua generosidade de estar aqui, nos emprestar um pouco do seu conhecimento. Fica à vontade, tá? A casa é sua. Obrigada, querida. Tá. Ô, Cristiane. Você gosta mais de Cristiane ou Vanessa? Tanto faz. Então vamos lá. Você é mãe, tem filhos? Sou mãe, tenho 2 filhos, um de 5 anos e um de 10. Ótimo. Os 2 meninos? 2 meninos. Aí já vem uma coisa importante para a gente conversar sobre a questão do papel da mulher na sociedade. Sim. Como é que Cristiane e Vanessa educam esses meninos para que eles não sejam, no futuro, homens que, porventura, não assimilem, né, como se deve tratar uma mulher? Sim. Primeiramente, com a graça de Deus. Eles têm quantos anos? 5 e 10 anos. Por que com a graça eu digo? Porque educar o indivíduo não é fácil. Só quem é mãe e pai sabem disso, né? Então, a primeira coisa que facilita, a primeira variável que interfere na facilitação dessa educação foi ter escolhido bem o meu marido. Porque nós compartilhamos essa educação. Eu não os educo sozinha. Qual o nome dele? Alberto Matheus. Pronto. Foi ter escolhido bem o meu marido, que tem os mesmos princípios que eu, os mesmos valores também. E por mais que nós sejamos diferentes, venhamos de culturas familiares diferentes, nós precisamos, no início, conversar, decidir e entender quais seriam as necessidades dos meninos em relação à compreensão do relacionamento que perpassa inicialmente dentro da nossa família. Sim. Então, com a compreensão do relacionamento, como tratar bem o outro, como se portar, como falar, como tratar. Então, não é fácil. A gente sabe que não é. Numa dinâmica que nós temos, numa vida que envolve carreira, né, profissão, vida familiar, não é fácil. No entanto, quando há essa cumplicidade e também um esforço mútuo, a gente consegue educá-los processualmente. Então, mesmo com o seu pequenininho de 5 anos, dá para conversar. Claro que a gente não vai conversar com uma criança de uma maneira tão técnica como a gente conversa aqui. Mas dá para ensinar para uma criança que, por exemplo, se o seu menino de 5 anos está brincando com uma menina e de repente há ali um conflitozinho, você precisa explicar para ele que com ela, com a amiguinha dele, ele precisa ter um pouquinho mais de cuidado, né, um pouquinho mais de carinho, sensibilidade, independentemente de ser mulher. Exatamente. Com todo mundo a gente precisa ter carinho, né, Vanessa? Dá para ensinar a uma criança o valor que a outra pessoa tem e que ela tem também. Então eles conseguem aprender desde muito cedo e faz parte estarmos presentes. Porque se nós não estivermos presentes, quem ensinará? Então eles conseguem aprender o valor que eles têm, com as suas características, com a sua individualidade e o valor que o outro tem também. E entendendo o valor do outro, eu preciso aprender como me comportar com essa outra pessoa, como respeitar o limite da outra pessoa, a diferença da outra pessoa, se é uma criança brincando com uma outra criança, entender que o outro não gosta das mesmas coisas necessariamente, ou que não é o tempo daquela brincadeira, mas é de outra, e a gente vai ensinando habilidades sociais que facilitam muito nesse desenvolvimento infantil e também contribuem para que você consiga conversar, se comunicar, respeitar e entender o seu lugar e o lugar do outro. E isso acontece desde muito cedo. Até mesmo na relação, um momento que o homem quer ficar um pouco só, que a mulher também tem um momentinho dela também, de ler um livro. Sim. Essa questão também desse relacionamento também colabora muito também, não é isso? Exatamente, colabora. E como eles passam a maior parte do tempo em casa e na escola, estando conosco, nós precisamos ensinar exatamente isso. A forma de tratar, o tempo de cada um, o limite de cada um. Isso, estar juntos ali, Estar juntos. cada um respeitando o seu espaço, né? Se nós não estivermos com os filhos, o que nós receberemos quando nos encontrarmos é simplesmente o resultado de uma construção de repertório de comportamento. Mas quando nós estamos com eles, nós temos a possibilidade de um treinamento de habilidades, entende?
a diferença? Então, se a gente passa pouco tempo com os filhos, o que é que chega? Um resultado. Se a gente passa um tempo significativo, intencional com os filhos, quais são as oportunidades que nós temos do ensino, não só da correção, não só do ajuste, mas do treino ali no momento oportuno. Aí quando vê alguma coisinha diferente, já percebe. Exatamente. Aí aqui saiu um pouco da linha aí, né? Um tom mais alto, por exemplo. É verdade. Né, que já demonstram a agressividade na infância. Nós, né, como pais, podemos trazer um ajuste, um ensino, e aí a gente pode pedir para a criança, por exemplo, uma coisa bem prática, né? A gente pode pedir para a criança repetir o que foi dito, mas num tom de voz mais natural, menos agressivo, menos irritável. Até a palavra diz que ensina o menino, a criança no caminho que deve andar. É junto, né? Para que depois, quando cresce, não... Aí minha mãe dizia assim, o pescoço já endureceu. Não é assim? Coloca a criança no bom caminho e dele ela não se desviará. Não, e também o seguinte, você não vai ter trabalho quando crescer, porque ele já está ali, ó. Já está ali. Então, é dessa forma, é ensinando, né? Sim, sim. Desde a tenra infância. Então, quanto antes, melhor. A gente fala muito sobre intervenção precoce. E em todos os sentidos, uma intervenção precoce, ela é favorável para o desenvolvimento saudável do sujeito. Doutora Cris, como é que... Aí eu já vou para a psicóloga. Como é que a psicologia pode contribuir nessa perspectiva das mulheres que porventura foram vítimas de violência? Sim, de várias formas, né? Eu sou suspeita para falar, porque eu sou apaixonada pela psicologia. Nós trabalhamos com pessoas, então nós contribuímos inicialmente com acolhimento, com um acolhimento neutro, né, sem julgamento, porque o que essas mulheres já podem estar vivenciando é um julgamento, uma crítica, uma falta de compreensão. Muitas pessoas podem falar, né, você está nessa condição porque quer. E isso é muito duro, é muito pesado, porque muitas vezes vai além de um querer, de um desejo. Quem, em sã consciência, desejaria ser violentada? E aí a gente tem um contexto, uma circunstância de uma dupla violência, porque ela já está sendo violentada de alguma maneira, né, por algum fator ali que está embutido nas circunstâncias dela, seja dentro do ambiente doméstico dela, seja no trabalho, seja, enfim, os contextos são os mais variados, mas para além da violência propriamente dita, vem uma segunda violência, que é da sociedade fazer ela acreditar que a responsabilidade por ela estar sendo vítima de uma violência é dela e não do agressor. Isso é muito pequeno, é muito simples, né? A gente falar que faz parte de um desejo é muito simples, mas voltando à contribuição da psicologia, nós contribuímos acolhendo. Dentro de uma psicoterapia ou de um grupo terapêutico, por exemplo, nós auxiliamos essa mulher a compreender qual é o contexto que ela se encontra, quem é ela dentro desse contexto, como foi construída essa história, porque vamos pensar que antes de ser mulher ela foi uma menina. Então existia um relacionamento ali com os seus cuidadores, dentro de um contexto social, cultural, que nós não conhecemos e não sabemos. Então essa pessoa ela traz uma história. Existe uma formação dessa identidade. Então, quando ela entra em contato com um profissional da nossa área, ela vai começar a conhecer a si mesma. Então tem esse autoconhecimento que é extremamente necessário para que ela comece a compreender alguns dos motivos que fazem com que ela não consiga sair dessa situação. E a gente consegue trazer uma clareza dentro do processo. Então, uma clareza em relação a quem ela é, qual é o contexto em que ela se encontra, uma conscientização em relação a comportamentos sutis. Porque muitas vezes, se essa pessoa ela vem de um histórico onde a agressão, a violência era muito comum e ela hoje se encontra num contexto muito parecido, isso pode sim soar como algo normal, né? Normal, naturalizado, nada muito diferente, nada diferente do que eu estou acostumada. No entanto, se caracteriza como um crime, se caracteriza como uma violência. Essa luz que se acende a partir do momento em que ela procura uma ajuda de um profissional na área de psicologia, ele tem o mesmo timing para todas as mulheres? Não. Ou tem mulheres que demoram mais para reconhecer e perceber que ela precisa desse reconhecimento
da situação de violência? Como é que Sim. funciona isso? Isso né? vai depender de algumas habilidades que a pessoa possa ter. Por exemplo, tem pessoas que têm uma inteligência intra e interpessoal, que é uma facilidade de compreender a si mesmo e compreender o outro. Então, essas pessoas podem ter mais facilidade de compreensão e de entendimento dela mesma e do processo. Tem outras pessoas que não. Demoram um pouco mais até chegar a esse autoconhecimento, por exemplo. E além do time, da compreensão no aspecto cognitivo da coisa, ainda ela precisa lidar com os aspectos emocionais que surgem. A vergonha, a culpa, essa autorresponsabilidade. Por que que eu estou nessa relação? Por que que eu estou me submetendo a esse emprego, a essa pessoa? Então existe aí um misto de emoções, né, e clareamentos, Vulnerabilidade cognitivamente também, não é? falando. Sim, e aí imagina uma pessoa se perceber vulnerável dentro de uma condição que se repete e sem saber o que fazer. Qual caminho seguir? Nossa, isso gera um desconforto e um caos interno muito grande. Então, não dá para você dizer que todas as mulheres que serão submetidas a um processo de psicoterapia chegarão a um resultado a curto, a médio ou a longo prazo. É muito subjetivo. Depende de muitas circunstâncias. E aí vem uma questão que a gente inclusive já abordou aqui com outras participantes, doutora Cris, que é a gente prestar muita atenção nesses primeiros sinais sobre os quais a senhora falou. Sim. Né? E a violência, ela não se instala muitas... Não estou dizendo que sempre é assim. Claro que há casos em que da noite para o dia alguém acorda um tanto quanto desequilibrado e vai cometer uma violência contra alguém ou contra uma mulher. Sim. Né? Mas geralmente não é assim. Não é um estalo que surge na cabeça de alguém e que a partir daquele momento ela vai cometer um crime. Uhum. Mas a violência contra a mulher, ela vai se instalando de uma maneira muito sutil e progressiva. Aos poucos. E aí a importância de se perceber esses estágios primário e secundário. Uhum. Até porque quem conversou muito sobre isso com a gente aqui foi a doutora Lisdele Nobre. E ela falou que quando se fala em violência contra a mulher, a sociedade ela se concentra muito mais já naquele último estágio da violência, que é quando a mulher ela é agredida fisicamente, ou quando ela é agredida de tal forma que aquilo se transforma numa situação fatal para ela. Sim. Né? Então, é extremamente necessário, inclusive, ela buscar essa ajuda, principalmente na área de psicologia, para que compreenda que essa violência sutil, ela já pode estar instalada sem ela perceber. Sim, sim. Não é fácil perceber, não é fácil identificar, porque nós somos formados, né? Fomos criados para não vivermos sozinhos. Então, primeiro ponto, nós somos seres relacionais. Então, dificilmente, inicialmente, a gente vai se relacionar com alguém que notoriamente é agressivo, é violento. Então, inicialmente, a gente se aproxima e se atrai por pessoas que nos tratam bem, que trazem demonstrativos de afeto, de consideração, de valorização. Então, é construído, logo nesse início de relacionamento, uma referência. E essa primeira referência, muitas vezes, é levada durante muito tempo como uma base principal. Como se todo o tempo do relacionamento fosse o início. E não é. Então, por que é difícil de identificar? Porque envolve afeto, envolve apego, envolve bons momentos também, muitas vezes, certo? Então, vai passando-se o tempo e as coisas podem começar a mudar. O que é importante é a gente saber qual é o tipo de convivência, qual é o tipo de relação, qual é o tipo de contexto que nós desejamos e merecemos viver. Então, o que é um ambiente saudável? O que é uma relação saudável? O que é respeito? O que é afeto? Quando é que existe um ultrapassar disso? E o que acontece muito, principalmente na violência psicológica, são sutilezas, né? Porque podem parecer uma demonstração de cuidado, mas é um ciúme exagerado. Pode parecer um cuidado, mas né? há uma possessividade. Eu queria que, à luz da psicologia, você exemplificasse aquilo que na mulher
já pode ser reconhecido como traços de violências primárias e secundárias. Vamos pensar então principalmente na violência moral, na violência psicológica, porque não tem, né, aparentemente, danos que a gente possa enxergar como lesões físicas, por exemplo, mas podem existir lesões, né, dentro do nosso aspecto mental, das nossas emoções, pode existir um adoecimento. Então, o que é que a gente pode começar a observar e enxergar? Um tom de voz mais alto, um controle de agenda, controle de contato. Então, pessoas que estão num relacionamento mais abusivo, mais dependente, elas ouvem falas que fazem com que elas se afaste de familiares, se afastem de amigas, se afastem de amigos. Então, é uma tentativa de gerenciamento e de controle, o que parece inicialmente um cuidado, né? Um cuidado, o amor. O amor é confundido com o excesso, com o exagero, né? Com o excesso de apego, por exemplo. Então, esse tipo de fala, né? De controle, de manipulação, de sutileza, assim. Outros tipos de falas também que podem chamar a nossa atenção, são que carregam um caráter de diminuição. Então, algo que vai gerar no outro uma baixa da autoestima e da autoconfiança. Isso pode acontecer. O outro, para se sentir superior, o homem, para se sentir superior, ele pode inferiorizar essa parceira ou essa colega de trabalho. Então, falas com esse teor de que você não é o suficiente, você não tem o potencial necessário que a gente precisa, ou que venha denegrir a imagem dessa mulher, são falas também que merecem a nossa atenção. Muito bom. A gente lembra para os nossos telespectadores, internautas, seguidores, as pessoas que nos prestigiam com a sua audiência, que o Gente de Vitória conta com a sua participação também. Então, se você tiver alguma pergunta, quer fazer algum comentário, quer trazer algum questionamento para a nossa convidada, participar com a gente desse bate-papo, a gente coloca o nosso WhatsApp à sua disposição, que é o 73-98809-3838. Para além do nosso WhatsApp, a nossa comunicação se estabelece também através do nosso chat, na nossa transmissão ao vivo, pelo canal TVI News Brasil no YouTube. Procura lá, participa do chat com a gente está acompanhando tudo aqui. Vocês me veem com o celular na mão, viu, gente? Não é porque eu não estou prestando atenção na entrevista, não. Porque a gente está acompanhando em tempo real como é que está a temperatura da nossa conversa e quais são as perguntas que nos chegam. Ok, doutora Cris? E aí a gente já tem alguns questionamentos então vamos. De alguns telespectadores, por favor. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Antes da gente pegar esses questionamentos que estão aqui, eu queria que você conversasse com a gente se há uma possibilidade, e aí a gente conversou sobre isso inclusive lá nos bastidores. Eu ilustrei para você um dos casos mais conhecidos de violência contra a mulher nos últimos tempos aqui na nossa região, foi de um cidadão em Ilhéus, que ele foi flagrado, foi filmado dando socos em uma mulher, imprensando ela contra um veículo e dando socos nela. E aquele caso ganhou uma repercussão, né? O vídeo viralizou, ganhou a grande mídia, quase todas as emissoras de televisão aqui da nossa região e até do Brasil repercutiram essas imagens. Ele, se eu não me engano, eu não tenho certeza absoluta, mas se eu não me engano, no momento em que aconteceu essa ocorrência, ele fugiu para não ser preso em flagrante, para não ser flagranteado, e alguns dias depois ele se apresentou e foi liberado para responder ao crime em liberdade. Depois disso, passou-se um tempo, ele começou a se relacionar com uma outra mulher e ele foi mais uma vez flagrado, filmado, agredindo essa segunda mulher. E a partir daí se observou que ele tinha esse comportamento recorrente. Aí vem a pergunta: à luz da psicologia, um sujeito com essa personalidade, ele tem a possibilidade de mudar o comportamento dele e deixar de ser um ser humano agressor, violentador? Então, essa palavra probabilidade é nela que a gente vai se apegar, tá? Perfeito. Quando a gente fala de ser humano, não tem nada tão rígido
e com uma garantia de que será 100% assim. Mas a probabilidade de mudança do ser humano, ela existe. Mas ela pode ser diminuída ou aumentada, dependendo de cada caso. Então, quando a gente fala de um transtorno de personalidade, por exemplo, a gente pode diminuir essa probabilidade de alteração, de mudança. Esse sujeito tem um padrão de comportamento agressivo, que se estende por um longo tempo, traz pra gente uma probabilidade mais baixa de alteração de comportamento. Se a gente não acreditasse na mudança do ser humano, a gente nem poderia trabalhar com a mente humana. Né? E a gente está falando em ressignificação, em transformação. Então, há uma probabilidade de mudança? Sim. Mas quando a gente está falando em um padrão patológico, como me parece ser esse que você está trazendo aqui, diminui-se sim a probabilidade de alteração. O que a gente tem que ficar atento é justamente a isso, ao padrão, à quantidade do tempo e a intensidade que se repete alguns comportamentos. Então, se esse sujeito tem um padrão de tensão, que aí entra dentro dos ciclos da violência, né? Tem um padrão de gerar uma tensão no contexto em que está, promover a violência e depois vir com uma tentativa de reconquista e depois entrar nesse ciclo, você já consegue identificar e enxergar com um pouco mais de facilidade que estamos falando de um ciclo vicioso, então isso já diminui uma probabilidade de mudança. No entanto, existem intervenções, existem tratamentos para isso, existem grupos para isso, né? Existe uma intervenção da saúde. Descobrir o que é que causa aquilo ali. Exatamente. É muito simples e muito fácil a gente falar de um sujeito sem o conhecimento dele, né? Mas a gente acredita em transformação e em mudança. No entanto, cada caso é único, precisa ser avaliado. Muito bom. Olha, a Marineuza, ela está acompanhando a gente. Ela não disse por onde, se é pela TV por assinatura ou pelo YouTube. Mas ela disse que ela mora no bairro do Pontalzinho. Aliás, os nossos telespectadores do Pontalzinho sempre batendo ponto aqui no nosso Gente de Vitória. Participativos. E traz uma das perguntas das mais interessantes, que é a seguinte: a gente conversou sobre isso logo no início de nossa entrevista. Doutora Cris, quais as possíveis consequências emocionais para as crianças expostas à violência contra a mulher? Adoecimento psicológico. Uma outra consequência também é a repetição do que vivenciou dentro de casa. E a gente falou sobre naturalização, né? E aí aumenta a probabilidade de naturalização dessa criança repetir esse padrão de comportamento aprendido dentro de casa. A vivência, né? Mas antes mesmo de uma reprodução que pode acontecer tanto na infância quanto na adolescência, as consequências são terríveis, né? Terríveis. Porque você pode, com um contexto assim adoecedor, gerar ansiedade na criança, uma preocupação e um medo exacerbado, porque no ambiente onde ela deveria se sentir protegida, ela está totalmente insegura, vulnerável, então ela pode desenvolver comportamentos ansiosos, alterações, e os pais precisam ficar atentos a esse sentido. Alterações de comportamento vão mostrar que algo não está bem, que algo está desregulado. Essa criança pode ficar mais agressiva no espaço social, também com os pais, também na escola, na rua, com os pares. Então pode aumentar a agressividade, ansiedade, tristeza, pode desenvolver transtornos de humor. E isso não necessariamente vai esperar um tempo para vir a acontecer, né? O caos, ele já se instala agora, já se instala hoje. Os danos já são terríveis. Então, ele já começa a sofrer na infância. Então, o que é que acontece de início? Sofrimento. Quem vai se atentar a esse sofrimento? E isso vai gerando um caos ainda maior, porque se é uma mãe violentada, o que é que ela quer? Minimizar para esse filho. Então, pode aumentar, inclusive, a passividade dessa mulher dentro do lar. E essa criança ser mais oprimida, porque não pode falar alto, não pode brincar agora, porque vai que o seu pai fique nervoso, fique irritado. Isso mesmo, E aí violente a mamãe. Ou então faça algo contra você. Pensa no contexto de pura tensão e sofrimento para essa criança. Uhum. Uma pergunta que eu sempre faço para algumas convidadas que chegam aqui, doutora Cris, e aí é uma resposta, a gente busca sempre de caráter opinativo, não é técnico nem científico, é o seguinte: eu exemplifico com o que aconteceu há alguns meses em relação àquela crise
de ataques sobre as escolas. Sim. Né? Me parece que todas as vezes que a mídia aponta muito para um tema ou para um assunto, meio que incentiva, eu posso estar errado em relação a isso, meio que incentiva ao invés de dizer, olha, nós precisamos criar estratégias de fazer com que isso pare. Uhum. E quando aconteceu aquela explosão, o primeiro caso de violência contra uma escola no Brasil, em que crianças foram assassinadas, professores foram mortos tentando defender essas crianças, parece que a quantidade de casos, de outros casos de violência em escolas, simplesmente aumentou. Você acredita que quando a gente conversa muito sobre isso na grande mídia, a gente pode estar incentivando pessoas que já têm propensão a serem agressoras? Como é que você pensa nessa questão do papel da imprensa sobre esse processo de coibir e prevenir a violência? Ajuda ou atrapalha? Eu penso que contribui mais. Por quê? Você tem um alcance maior de conscientização. Uma tentativa de conscientização, né? E a gente precisa ter muito temor em relação a isso para que a gente não se sinta inibido em trazer para a mídia assuntos que são reais. Existem fatos, existem ocorrências, existem situações e condições diárias, cotidianas, e nós precisamos falar sobre isso, tentando não ter medo do resultado oposto, né, negativo. Porque qual é a nossa intenção? Um resultado positivo, um resultado de consciência, um resultado de mulheres que consigam se desvincular desses relacionamentos abusivos. E falar sobre isso é trazer uma facilitação da compreensão dessa mulher que está num estado que às vezes ela não identificou. E que quando a gente traz, por exemplo, esse quadro que vocês estão trazendo agora, né? Quando a gente promove esse momento de debate, a gente está conscientizando, nós estamos orientando, nós estamos falando sobre um assunto que é recorrente, mas às vezes não tem a visibilidade necessária. Então, independente, né, do resultado negativo, nós precisamos falar sobre os assuntos, porque senão eles se tornam tabus. E aí aumenta ainda mais as chances, né, de que mais crimes aconteçam e mulheres não saibam o que fazer, não consigam se perceber e nem reconhecer o estado em que estão. E uma das coisas que a gente precisa desmistificar, a gente também tem falado sobre isso, é justamente aquela ideia de que em briga de marido e mulher, a gente precisa meter a colher para protegê-la. Sim. Não é? E o que acontece? Aquele grupo de apoio que poderia contribuir para que essa mulher saia dessa situação, acaba sendo excluído, rejeitado logo no início de um relacionamento abusivo, por exemplo. Então essa pessoa se sente sozinha e de fato às vezes ela está sozinha porque ela não consegue compartilhar qual é a situação em que ela vive. Mas se ela tiver uma amiga que chegue para ela, converse com a amiga, vai despertando essa sua relação com seu companheiro, vai despertando para ela ali, ela vai conseguindo ter um outro olhar sobre aquela situação. Às vezes sim, porque tem muita mulher só. Às vezes não. E isso que é muito difícil de lidar. Porque quando você convida alguém que você suspeita que está dentro de um contexto de violência, essa pessoa já está frágil, insegura e nem sempre ela pode conseguir... Bem filtrada naquela situação. Ela conseguir perceber ou conseguir aceitar e reconhecer que de fato precisa de ajuda. Porque aí a gente volta lá para o que a gente começou a falar. Reconhecer que você está nessa situação é reconhecer também que você é vulnerável. E isso é difícil para o ser humano nos aspectos gerais. Então, mas a gente pode fazer. E reconhecer o amor próprio também da mulher, Exato. Não é isso? Mas a gente precisa fazer, a gente precisa acompanhar e trazer para perto, numa tentativa não de julgamento, mas numa tentativa de acolhimento e de investigação. Como é que você tem se sentido nessa relação? Como é pra você quando essas e essas coisas acontecem? Porque eu percebi isso e isso e isso daquela vez que nós estávamos juntos. Como é que foi pra você? E conversando para que essa pessoa se sinta segura novamente e saiba que tem um suporte, né, e um auxílio para conversar sobre isso, para se desvincular, para denunciar. Muito bom. E para conquistar o seu próprio espaço, né? Sim, de novo. De novo. Porque foi um espaço tomado. E que às vezes não há esse reconhecimento. Porque inicialmente é uma relação que pode ser suficiente.
Mas e depois? Tem até um livro de Padre Fábio de Mello, que é Quem Me Roubou de Mim, né? O título, não é? Porque esses relacionamentos roubam a identidade da mulher. Exatamente. A sua identidade, o seu amor próprio. Ela fica sem identidade. E perpassa um pouco por também um assunto que nós conversamos ali nos bastidores, doutora Cris, que foi quando nós conversamos assim, nós temos hoje uma mulher emancipada socialmente, a mulher que lutou, reivindicou e conquistou para si espaços sociais que até um tempo atrás eles eram completamente proibidos. Né? Por exemplo, a Copa do Mundo de futebol feminino, para mim foi um dos momentos mais simbólicos dessa luta da mulher por espaços. Nunca uma Copa do Mundo de futebol feminino teve tanta visibilidade, com tantos patrocínios, com tantas grandes emissoras do mundo inteiro cobrindo e divulgando um evento esportivo como esse, né? E nessa perspectiva da mulher que reivindica para si os espaços sociais, ela acaba sofrendo não vou dizer uma violência, mas talvez um preconceito, talvez um processo de opressão, em que alguns homens, né, alguns sujeitos, né, atores sociais, olham para aquela mulher e observa aquela máxima: vocês não lutaram tanto para conquistar o direito de trabalhar, para estarem fora do ambiente doméstico, então agora é hora de vocês cuidarem dos seus trabalhos, dos seus maridos, dos seus alfazeres dentro das casas. Então, como é que você assimila isso à luz da psicologia, doutora Cris? Parece algo até punitivo, né? Pois é. Punitivo. Houveram conquistas, desenvolvimentos, direitos respeitados, desenvolvidos. Tá, e agora? E agora o que é que a gente faz, né? A gente conseguiu alcançar um lugar de respeito. E o que é que a gente faz agora? A gente vive. A gente vive, compartilha, respeita, contribui. A depender com quem nós nos relacionamos, isso vai ter resultados favoráveis. E sempre quando você conversou comigo sobre isso, né? Agora que as mulheres alcançaram este lugar, como é que a gente equilibra a vida? Isso vai depender muito do suporte, do apoio, com quem nós estamos, com quem nós lidamos e com o respeito. Mas quando você começou a falar, a primeira coisa que veio à minha mente foi a punição. Nós não precisamos ser punidas pelo que nós temos direito de ter. O direito das nossas conquistas. Toda mulher tem o direito de estar onde ela quer estar. Isso é irrevogável. E também é irrevogável que todo mundo tem as suas responsabilidades. Exatamente. Então, é sobre direito de igualdade de gêneros. Sim. Né? Dividir responsabilidades. A gente precisa entender, e eu já falo como um homem, que a mulher ela não está para o trabalho doméstico, assim como o homem está para o trabalho fora do ambiente doméstico. Tudo isso precisa ser dividido, principalmente quando se trata de uma estrutura familiar. Existe uma vida, existe uma decisão e um desejo. Eu quero ter uma família. No que é que isso impacta? Eu quero ser mãe. Eu quero ter filhos ou eu quero ser mãe? Porque tem mulheres que querem ter filhos, mas não querem ser mães. O que seria isso? Não assumem as responsabilidades que de fato te cabem nessa maternagem. Então eu quero ter, mas qual é o processo que envolve isso? Eu quero ter uma família, eu quero constituir uma família. O que isso envolve? Para o homem, para a mulher, independente de quem seja, quais são as suas responsabilidades embutidas nessa escolha? Nessa decisão, eu quero ter uma família, mas ambos trabalham fora. Eu quero ter uma família, mas apenas um trabalha fora. Como vamos regular isso? Como vamos ajustar e alinhar isso? Isso perpassa por uma comunicação assertiva. O que eu desejo, o que você deseja, como vamos construir isso juntos? Então, o respeito e a responsabilidade, para mim, são o que nesse momento precisa vigorar, né?
Precisa estar aqui e agora. Eu respeito você, você me respeita, e o que é que nós queremos isso, e o que é que isso impacta isso, e como vamos construir. E como é bom você estar perto de pessoas que são cúmplices. Porque estamos juntos, independente das dificuldades que nós teremos. Então, nós estamos num lugar hoje, a mulher conquistou o seu lugar hoje, com milhares de responsabilidades, bem como o homem continua com milhares de outras responsabilidades. A gente precisa repensar o que é que foi culturalmente introjetado e o que de fato nos cabe nesse momento. O que é que era comum na minha casa, o que é comum na sociedade e o que nós desejamos que seja comum aqui, dentro do nosso lar. Então, esse poder de decisão, e falando da psicologia, né? Na psicologia, nós falamos muito sobre a tomada de decisões. Uma tomada de decisão consciente. Uma tomada de decisão que você consiga dizer, eu escolhi isso por conta disso e tenho essas responsabilidades aqui, esses deveres a cumprir. Então, uma pessoa madura vai conseguir tomar decisões mais assertivas, se comunicar e equilibrar aí os pratos, né, de alguém que sabe os seus direitos e os seus deveres também. Tem muitas mulheres que ela conquistou um espaço, né? Ela conquistou um espaço na área profissional, Sim. até além do que o companheiro, do que o esposo, e eles conseguem até dividir as tarefas domésticas, ela cuidando daquela parte financeira da casa, e ele cuidando, e às vezes ele fica em casa cuidando das crianças, das coisas da casa, enquanto ela vai buscar, né, os recursos para a família. Enquanto ela está ganhando mais do que ele. Tem muitas vezes que a mulher está trabalhando e o esposo está desempregado. E ele sabe alinhar essa situação, né? Perfeito. Antes de doutora Cris comentar sobre essa fala de Vitória, doutora Cris, guarda ela, por favor. Tá guardada. A gente está com uma pergunta na tela, é a Aya Nobre que traz essa pergunta para a gente através do nosso chat. Ela pergunta, como uma mulher, doutora Cris, com dependência emocional, pode se conscientizar da necessidade de procurar ajuda em caso de abusos psicológicos, moral e por aí vai? Através da informação, por exemplo. Se alguém que está assistindo esse programa vai entender que existem relacionamentos saudáveis e relacionamentos abusivos. Que existe uma autovalorização e que se em algum momento você está sendo desrespeitada e o seu limite está sendo ultrapassado, você pode imaginar e já começar a pensar se você está numa relação interessante, saudável para você. E aí essa consciência, ela vem também através da psicoterapia, né? Não tem como a gente não falar sobre isso. Mas vem também sobre a psicoterapia, porque é um ambiente onde você vai se conhecer e analisar o seu contexto. E isso vai te trazendo uma consciência de quem você é, onde você está e o que você deseja. Que perpassa muito inteligentemente por uma fala que Vitória Santana trouxe pra gente, lá no início de nossa conversa, que a gente fala sobre rede de apoio. Sim. Essa rede de apoio, ela deve começar na família, né? Com os pais, né? Às vezes a mulher é casada, mas ela não está mais dentro daquele ambiente em que ela tem o pai e a mãe dela por perto. Mas ainda assim isso não significa que o pai e a mãe, se puderem, não precisam prestar atenção no que está acontecendo na vida daquela filha. Sim. Se ela está bem, se ela está feliz, se ela está tranquila. Sim. Quando ela se ela porventura sentir alguma dificuldade de conversar com os pais, que ela converse com uma amiga. Sim. E que essa amiga tenha a presença de espírito de chegar para ela e aconselhar. Amiga, você não acha melhor você conversar com uma psicóloga? Né? Outra forma de se conscientizar antes de ir até um profissional é ouvindo as pessoas. Você falou aquela suma, né? Em caso de briga de marido e mulher, não se mete a colher. Nós, dentro dessa busca por autonomia, por independência, nós perdemos a capacidade de escutar, de ouvir, de receber feedbacks. E existe um limite para esse meu autoconhecimento. Eu preciso ouvir o outro. Eu preciso saber como eu impacto no outro. Ou o que é que o outro percebe a meu respeito. Então, uma das formas de trazer essa conscientização é ouvir pessoas que estão por perto. Pessoas próximas, com vínculos estabelecidos, né, com vínculos fortalecidos. E que você tenha certeza que não falará contigo simplesmente para meter o bedelho.
Falará contigo ou sinalizará algo porque ama você ou respeita você. Então, acho que vale a pena a gente trazer aqui para nossa discussão a importância de escutar as pessoas por perto. Porque em relacionamentos abusivos, naturalmente, o agressor é a única pessoa em que a mulher se ampara e começa a ouvir e a escutar. Então, é preciso ter humildade para ouvir, né? Para considerar o que o outro está dizendo a nosso respeito. Porque essa soberba no ser humano, essa prepotência e essa arrogância faz com que ele não escute o outro e ache que está certo. Intimida, né? Uhum. E a gente achando que está certo, quem vier estará errado. Então por que eu vou ouvir? Não vou, né? É uma perda de tempo. Então, essa habilidade de escutar, considerar e retomar essas relações, esses vínculos com as pessoas que antes eram queridas, mas que de alguma forma podem ter sido afastadas, é um bom caminho para a conscientização. Aí vem aquela questão, doutora Cris, que a gente conversa às vezes, que é preciso que haja união entre as mulheres. E sem ela, talvez fique um pouquinho mais difícil, né? Como é que você assimila essa questão da relação entre as mulheres? Às vezes elas se isolam, não existe dentro dessa rede de apoio. Quando a gente fala rede de apoio, gente, a gente tem algumas informações importantes para serem passadas sempre para os nossos telespectadores. Independente de quaisquer coisas, a gente precisa buscar ajudas. Hoje aqui a gente está conversando com a doutora Cris, que é psicóloga, tá? E dentro dessa perspectiva de equipamentos ou de sistemas dessa rede de apoio, a gente não pode perder de vista que a gente tem os canais de denúncia de violência contra a mulher. O número 180 funciona no país inteiro e funciona. Se você preferir, ligue, contacte o 190 da Polícia Militar ou 197 da Polícia Civil. E para além disso, se você tem alguma dúvida, antes de ir buscar uma ajuda diretamente para o 180, 197 ou 190, vocês podem buscar o Centro de Referência de Atendimento à Mulher. Em Itabuna funciona na Avenida Garcia, pertinho da Praça Camaquã. Nós conversamos com a coordenadora e com a assessora jurídica do CRAM daqui de Itabuna, no quadro Gente de Vitória, e é um espaço aberto para que as mulheres possam ter ali um apoio, uma segurança e um encaminhamento para conseguir desconstruir esses ciclos de violência que porventura elas estejam envolvidas ali. Ok? Nós teríamos outras perguntas também para fazer, principalmente de telespectadores. Sim. Doutora Cris. Acho que dá tempo para uma aí. Dá tempo para uma aqui? Dá. Então vamos puxar aqui. Dá, Bárbara. Temos quanto tempo, Bárbara? Pronto. Vamos fazer 4 minutos. Fala 3, viu? Bárbara, quer fazer alguma pergunta? Eu gostaria que você fizesse uma. Eita. Bárbara tá ali nos bastidores só ajudando a gente. Ah, tá. Ok. Só um minutinho que meu celular deu um tilt aqui agora. Só um instante, gente. Peraí. A gente pode falar sobre o que você estava comentando anteriormente. Por favor. Sobre a unidade entre as mulheres, A rede de apoio. A rede de apoio. Nós somos seres individuais, mas nós não precisamos ser individualistas. Nós vivemos em sociedade. Então a gente precisa se apoiar. Principalmente quando é em benefício para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, para a nossa saúde mental. Então é importante mantermos rede de apoio, bons relacionamentos. Relacionamentos de amizade, relacionamentos familiares, porque dentro da família mesmo, né, existem relacionamentos tóxicos. Mas a gente conseguir discernir, discriminar essas relações é importante para que a gente se apoie e se assegure com pessoas que estão ao nosso lado, nos respeitando e mantendo um afeto, né, bem estabelecido. Muito bom. Aí veio as perguntas. São duas perguntas, na verdade, já vou juntar tudo em uma só, porque meio que falam da mesma coisa. Um minuto. É a Verônica Soares, que está no centro da cidade, e Pedro Silva, ele não fala de onde ele é. Mas os dois perguntam mais ou menos a mesma coisa. Quais as consequências da violência contra a mulher na vida sexual dela, no social e no trabalho? Danos.
danos, sofrimento, adoecimento, de todas as ordens possíveis. Isso vai depender da resiliência da mulher, vai depender dos recursos que ela tem ou não tem, mas no geral, caos, sofrimento. E também, além do sofrimento que gera na mulher, nos seus filhos, né, na família. Então são mulheres que vão ficar mais inibidas, mais entristecidas, podem ser mais irritadiças também, isoladas. Então existe uma diminuição da autoestima, da autoconfiança, uma diminuição nas relações também. Então só prejuízos. Muito bom. Aí vem a última pergunta. Eu teria mais, tá, gente? Mas eu vou fazer só essa última pergunta, porque ela fecha com chave de ouro essa entrevista com a doutora Cris, que é a seguinte: ela vem da Aline Midledge, que diz, ela também não diz de onde ela é, ela pergunta: como a psicologia pode contribuir ou apoiar as mulheres no processo de rompimento de relacionamentos violentos, doutora Cris? Sim, a gente pode contribuir nesse desligamento de uma forma menos danosa possível. Porque, obviamente, você vai se desvincular de alguém que provavelmente você tem um afeto estabelecido. Então, a nossa participação, ela envolve trabalhar esse rompimento, esse desligamento de uma forma que não seja tão prejudicial quanto que ela já está vivendo. Muito bom. Doutora Cris, muitíssimo obrigado por Eu que agradeço. Estar aqui hoje. Muita generosidade mais uma vez. Tá? Quando quiser voltar, a casa está aberta, tá certo? E é isso. Vitória Obrigada. Santana, é contigo. É comigo. Quero agradecer a Eric, Tadeu, agradecer a Cristiane e por mais esse programa, por mais informações. Agradecer a toda a produção da TVI, a esse espaço e a Deus. E pedir a bênção, né, de Deus sobre cada vida, sobre cada família neste dia. Estaremos de volta aqui na quinta-feira, se for da vontade do Senhor, estaremos aqui.